A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso segundo áudio, currículo de Davi, né? É muito importante a gente saber disso. Por quê? Porque nos remete também a aprendermos com ele. Nunca, jamais, a gente pode dizer que a gente é santo, a gente tropeça, a gente erra. Mas quanto mais a gente puder fazer um currículo que agrada a Deus, isso é muito importante. Entenda que estamos na mão do Senhor e Ele está nos moldando para aprendermos cada vez mais. Então, o currículo de Davi é baseado em 1 Samuel, capítulo 16, verso 17 e 18. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 e versículo 18, que diz assim: Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem. Olha só. E traze-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Além de todas as qualidades dele, a última é a mais principal: o Senhor é com ele. Então a gente já conversou um pouquinho, a gente já falou alguma coisinha no primeiro áudio de ontem, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais, vocês sabem, eu vou esmiuçar esse versículo ainda, a gente vai trabalhar um pouco nele, né? Então, eu disse ontem que a gente não pode se abalar com as afrontas, lembra quando eu falei isso? A gente tem que tomar muito cuidado com os elogios que são perigosos. Né? Temos que se preocupar em dar bons testemunhos, mesmo que seja complicado, difícil, mas temos que se preocupar com isso, né? Vamos dar um pulinho então em 1 Timóteo, vamos lá? Aqui no Novo Testamento, pertinho do finalzinho da Bíblia, você vai encontrar a primeira carta de Timóteo, né? 1 Timóteo, no seu capítulo 4 e no verso 12, 1 Timóteo 4, 12, que diz assim, ó: Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Vamos ler o 13 também, o 14? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, olha só que interessante, né? Aqui está dizendo o seguinte, ó: ninguém despreze a tua mocidade, a tua força, teu vigor, mas seja exemplo de quem? Dos fiéis. Na onde? Na palavra. No que mais? No trato. Como é que você trata as pessoas? Como é que você maneja a palavra? Não é? No amor, que significa caridade, no espírito, na fé, na pureza, essas coisas diz que você tem que ser exemplo, as pessoas têm que olhar você e falar, eu quero seguir ele, né? Então, olha que aqui nós estamos falando de Davi, e essas coisas, essas qualidades existiam nele, né? Mas Davi também aprontou. Não, calma, todo mundo erra, mas a gente não pode falar nesse momento do erro. Eu já falei em vários áudios, né? Eu nunca escondi ali o que ele errou. A gente já comentou sobre isso, mas ele também merecia o perdão dele, certo? Pois bem, então, a gente entende claramente aqui que a gente tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo para que as pessoas possam nos seguir. Então, ele logo está dizendo, ó, ninguém despreza a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Na palavra. Já começa assim. Na onde? Na palavra. No trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Tudo isso ele remete que você tem que fazer. Né? Agora, voltando à nossa história de Davi, o jovem descreve a Davi para o rei. Ele fala, né? Ele fala de 6 qualidades, mas existem 7. Como assim, pastor? Não, então, ele falou de 6, mas lá existe 7. Aí eu não vou falar agora, né? A gente vai ver aqui quando ele está falando de Davi. Tá certo que a gente parou em um versículo, mas vamos ver mais para frente, né? Vejamos os 6 versículos. Ele sabe tocar. Não é qualquer um que tem o dom, que entende as estrofes,
as notas, que entende essas coisas, né? Porque eu praticamente, na minha casa nós temos um teclado que a minha mãe me deu de presente, né? Eu estou esperando meus filhos crescerem para aprenderem a tocar. E também tem um violão que eu comprei para minha esposa, mas nenhum de nós dois toca nada. E para mim isso é um bicho de sete cabeças, eu não entendo. Mas o senhor não era músico? Sim, eu era músico, mas eu escrevia as músicas e cantava elas, né? E o rap não precisava tanto de instrumentos assim, bastava uma picape, um toca-disco, para quem não sabe o que é isso, né? E tava bom, a gente já mandava ver. Então, a primeira coisa que ele fala é que ele sabe tocar. E lembrando bem, aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela foi em Jesus, ela disse assim: basta eu tocar. Eu sei que o tocar aqui não tem nada a ver com o outro, mas já falando da palavra tocar, tem que saber tocar, porque ela soube tocar. Pedro falou para Jesus: olha, a multidão te aperta e te comprime, mas o Senhor ainda pergunta quem te tocou? Ué, aí Jesus fala: não, peraí, alguém me tocou. Não estou perguntando se alguém me apertou, porque a multidão apertava e comprimia Jesus. Mas aquela mulher, ela passou a multidão e tocou nele. Há uma diferença de tocar e de apertar. É bem diferente. O tocar, ele é com suavidade e com muito carinho, com muito amor. O tocar é mais robustez, é mais ignorante no sentido, sabe? Então, aqui Davi sabia tocar. E quando ele tocava a sua harpa, era tão poderosa que expulsava demônios. Ele era valente. Ser valente não é para qualquer um, porque muita gente bate no peito sendo, mas não são. E aqui Davi é descrito que ele é valente. Olha que interessante. Um homem valente, qualquer um pode confiar, pode esperar. Aqui diz também que ele é animoso. A gente vai entender um pouquinho mais o que significa tudo isso. Aqui fala que ele era um homem de guerra, sabe? É uma pessoa assim que não dava para trás, não. Ele também era sisudo em palavras. Mas o que é isso, pastor? Calma, que a gente vai aprender. Não vou revelar tudo hoje, não. E ele também é de gentil presença. A presença dele era tão boa que as pessoas gostavam de ver ele, de estar perto dele. Estamos falando do currículo do rei Davi. Ele ainda não era rei, era um pequeno menino, mas a gente está entendendo. Agora a sétima que eu disse, né, que o menino apresentou 6 qualidades do rei Davi, mas eu encontrei 7, né? A sétima está no verso 19, porque a gente leu o verso 18, não foi? Então, a gente leu o verso 17 e 18, mas a sétima qualidade está no 19. Davi está com as ovelhas. Ele era pastor. Jovenzinho, sabia guiar. Ou você duvida que quando ele chamava as ovelhas, elas conheciam a voz dele? Elas sabiam. E ele tinha amor pelas ovelhas, porque com bastante ovelhas ele se importou de salvar aquela que estava entre os dentes de um urso, de um leão, e tomou e matou aqueles bichos por causa de uma ovelha. Não é um homem de guerra? Um homem valente? Esse é o currículo de Davi que eu estou te apresentando, que talvez você não sabe ou não sabia, né? Que ele era tudo isso. E as qualidades, às vezes, vêm com o caráter que você vai formando, você vai enxergando a sua vida à frente e vai percebendo que você tem que mudar certas coisas. A gente erra, a gente tropeça. Eu vivo pedindo perdão pelos meus erros, porque sei que eu não devia fazer e fiz, não devia falar e falei. E aí quando eu vou ver, meu Deus, eu preciso me consertar nisso, consertar naquilo, porque a gente erra. Mas quanto mais a gente se reconhecer do erro, a gente se aproxima da misericórdia. É isso que é importante. É você reconhecer que você errou e você precisa se limpar. Precisa tirar as coisas que estão contra você, que estão, na verdade, te atrapalhando, porque parece que estão te ajudando, mas está te atrapalhando. E aí, como é que a gente pode dar um currículo para Deus? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus vai falar, mas o seu currículo não é legal. E agora? Então, o nosso currículo ele tem que ser formado dessa maneira, né? Tem que ser formado com qualidades que agrada a Deus. E você não precisa ficar falando aí de você para outras pessoas, não. As pessoas vão falar de você. Como já falam mal, também vão falar bem. Vão olhar para você e vão falar, essa pessoa é assim, 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 dá para confiar nela. Isso são qualidades que entram num currículo. Amém?
Bom, meus amados irmãos, hoje está fazendo aniversário o irmão Anderson, daqui de São Paulo. Anderson, meus parabéns, não esqueci não, hein? Também está fazendo aniversário a irmã Rose, lá do Maranhão. Olha aí, um grande abraço a todos os maranhenses e também para a irmã Rose, que está fazendo aniversário hoje. Hoje também está fazendo aniversário o irmão Neverton, lá de Aracaju, Sergipe, né? Ele está fazendo aniversário hoje, meus parabéns, varão, e também um abraço para sua irmã Tamires, né? Um grande abraço aí a vocês. Também está fazendo aniversário hoje a irmã Valdelúcia, e um grande abraço para o seu esposo José Alves. Eles são daqui de Guarulhos, minha terra natal. Eu nasci em Guarulhos, moro hoje em Poá, né? Então, um grande abraço e um feliz aniversário para a irmã Valdelúcia, né? Tá aí, Deus abençoe profundamente. Tem mais? Tem. Bastante aniversariantes no dia de hoje, né? Hoje está fazendo aniversário também a Ana. Ela é sobrinha da Lúcia, né? Ana, feliz aniversário, um grande abraço para Lúcia. Ambas são de Minas Gerais, né? Deus abençoe profundamente. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não tem. Tem agora abraços, né? Eu não posso esquecer de mandar um abraço para Luzia. Ela é sogra do Denivaldo, lá do Pará. Um grande abraço então para ela. Amém? Bom, tenho também aqui, meus irmãos, para mandar um abraço. Quando você pedir um abraço, aguarde um pouco, porque às vezes é muito, meus irmãos, eu vou encaixando, tá? Mas eu não esqueci não, tá bom? Então, aguarde um pouco que o seu abraço acaba chegando. Hoje eu quero mandar um abraço também para mais um caminhoneiro, o irmão Adão. Ele é de Curitiba, Paraná, ele é caminhoneiro também, né? E às vezes ele dá aquelas paradinhas para ouvir a palavra do Senhor. Isso é muito bom. Deus abençoe a todos os caminhoneiros aí também. E amanhã tem mais.